Olá, bom estar com você, ouvinte da Rádio Justiça, em mais um painel de notícias. Continue comigo e confira uma edição especial sobre um sonho de muitos brasileiros, passar em um concurso público. Acompanhe comigo. TRF da Primeira Região determina que a universidade aceite declaração para comprovar titulação em concurso. TRF1 promove o concurso para juiz federal na Primeira Região. É a partir de agora. Vem com a gente. Se você decidiu se dedicar aos estudos e garantir uma carreira pública, o primeiro passo é conquistar uma vaga por meio de um concurso público, que é o processo seletivo que dá acesso a emprego ou cargo público em um órgão, autarquia ou empresa pública. Ou seja, para exercer qualquer função efetiva em uma carreira pública, você precisa ser avaliado e aprovado dentro do número de vagas previsto no edital, que é o documento onde estão os detalhes, desde o número de vagas e cargos ofertados até as matérias a serem estudadas. Mas como toda norma, a aplicação de um edital pode gerar divergências de interpretação, que muitas vezes precisam ser resolvidas pela Justiça Federal, como no caso que o William Nascimento conta agora. O tão sonhado cargo no serviço público pode causar algumas apreensões. Afinal, não se trata apenas de estudar muito e ir bem colocado nas provas. A depender da banca examinadora e do órgão escolhido, outras fases podem implicar caráter eliminatório no processo seletivo como um todo e transformar a almejada nomeação em uma verdadeira corrida contra o tempo. A situação do servidor público André Azevedo ilustra o que, para muitos, pode ser uma verdadeira prova de paciência e determinação. Aprovado em um concurso há mais de 10 anos, ele conta que teve de recorrer a várias instâncias do Poder Judiciário para garantir sua nomeação em posse, após um erro na prova objetiva por parte da banca examinadora. Mais de 10 anos depois consegui tomar posse e entrar em exercício agora em maio passado, mas assim, com muito custo. Custos, não só para mim, financeiros de advogados, mas para a administração como um todo, O Ministério Público atuando, a AGU atuando, os tribunais, de primeira ao tribunal guardião da Constituição, então todos trabalharam, mais de 10 anos, repito, então é um custo para todos, para o Brasil, na verdade, com um item simples, fácil, de simplesmente verificar e não prejudicar o candidato. Então, com esse relato aqui que eu faço, eu espero que essas bancas examinadoras melhorem o trato com o candidato para que isso não aconteça novamente ou pelo menos minimizem. Para o advogado e presidente da Comissão de Concursos Públicos da OAB, Max Kolbe, o principal entrave e motivo para inúmeras causas que chegam ao judiciário envolvendo concursos é a falta de um marco regulatório na área. Na realidade, nós não temos uma lei a nível federal que regulamente, que discipline o concurso público. Como devem ocorrer as etapas e o que poderia ou não ser exigido numa etapa de concurso público. A bem da verdade, o que vem definir algumas regras de concursos públicos são os próprios editais. E isso gera uma insegurança jurídica muito grande, porque cada edital de concurso público possui uma exigência, muitas das vezes, não previstas na lei, até pela própria ausência de lei para regulamentar. Em julho de 2023, a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantiu que uma mulher aprovada em 3º lugar do concurso da Universidade Federal do Maranhão pudesse ser empossada no cargo de professora do Magistério Superior. Ela havia sido nomeada, mas a instituição interrompeu o processo de contratação, exigindo a apresentação do diploma do curso de pós-graduação como requisito para a posse. O problema é que naquele momento a mulher possuía apenas a declaração do curso de doutorado, o que deveria ser suficiente, segundo o entendimento da relatora do processo no TRF1, desembargadora federal Daniele Maranhão. Para a magistrada, o requisito da titulação exigido para a posse em cargo público pode ser comprovado por outros meios idôneos, além do diploma. O especialista Max Kolbe acrescenta que o caso em questão foi analisado com muita sensibilidade e bom senso por parte do colegiado da 5ª turma do TRF da Primeira Região. Não seria razoável ou mesmo plausível que a posse dele fosse obstada por ele não ter simplesmente e tão somente o diploma ainda de doutorado, até porque ele já tinha concluído
o doutorado, a bem da verdade. Então agiu com muita razoabilidade, agiu com muita proporcionalidade o Poder Judiciário, ao passo de entender, neste caso específico, que tinha então a candidata o direito de assumir o cargo. Até porque muitas das vezes possui toda uma burocracia, leva um tempo para um diploma ser confeccionado. E o candidato não pode ser prejudicado pela omissão da própria administração pública. Atualmente, a lei que disciplina o regime jurídico dos servidores públicos com todas as suas funções, direitos e deveres é a Lei 8.112 de 1990. No tocante à posse e exercício do cargo, a norma prevê, entre outras coisas, que a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento e é de 15 dias o prazo para que o servidor empossado em cargo público entre em exercício, contando da data da posse. O servidor público André Azevedo deixa um recado. Demorou sim, muito, mas a justiça foi feita e é isso, realmente não fique passivo, né? Se você tem o direito, você tem essa consciência, busque seus direitos. Quando o assunto é concurso público, além de estudar, o candidato precisa se preocupar com as regras previstas no edital, providenciar documentos e, em caso de problemas, estar pronto para resolvê-los na Justiça. Confira com Ana Paula Souza casos assim. A quinta turma do TRF1 considerou desproporcional exigir de candidatos com deficiência a apresentação no ato de inscrição de parecer emitido por equipe multiprofissional e interdisciplinar formada por 3 profissionais para comprovar a deficiência. O relator do caso, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, entendeu que a exigência pode afastar candidatos que não têm acesso a equipes como essas, não disponibilizadas pelo Sistema Público de Saúde e nem pela organização do concurso. Para o magistrado, embora o edital tenha força normativa dentro do concurso, ele não pode violar os princípios do livre acesso aos cargos públicos e da razoabilidade. Essa exigência constava em edital de seleção do ICMBio e o desembargador considerou razoável que o órgão aceite nos próximos concursos laudos simples subscritos por médico inscrito no CRM, que atestem a espécie e o grau ou nível da deficiência do candidato. Com isso, para o relator, garante-se a implementação da política pública de inclusão de modo coerente com o princípio da isonomia. O ICMBio também foi autorizado a exigir que o candidato com deficiência aprovado e convocado seja submetido, antes da contratação, à avaliação por parte de equipe multidisciplinar, a fim de aferir o enquadramento de sua condição especial nas categorias legais e a compatibilidade da sua deficiência com as atribuições do cargo. E com o objetivo de recompor o quadro de servidores e reativar o posto avançado da Agência Nacional de Transportes Aquaviários em Macapá, a Justiça Federal condenou a União a autorizar no prazo de 60 dias a realização de concurso público para preencher cargos efetivos na ANTAQ, incluindo vagas destinadas ao estado do Amapá. A decisão considerou a informação da própria autarquia de que teve o pedido de autorização para realizar concurso negado pelo Executivo Federal, sob a justificativa de que a situação financeira do país impedia ações com impacto financeiro a longo prazo. Mas, no processo, o Ministério Público Federal, além de demonstrar os prejuízos decorrentes do fechamento da unidade por falta de pessoal, argumentou que, como o concurso se destina a recompor o quadro, não acarreta aumento de despesas. Os argumentos foram acatados pelo juízo, que entendeu pela necessidade de concurso para assegurar a prestação dos serviços da ANTAQ, que é responsável pela regulamentação, supervisão e fiscalização das atividades relacionadas à prestação de serviço de transporte aquaviário, garantindo a segurança da população local. E uma candidata inicialmente eliminada em teste de aptidão física para concurso da Polícia Rodoviária Federal garantiu na Justiça a reaplicação do exame. A decisão de primeira instância foi confirmada pela quinta turma do TRF da primeira região, que, tendo em vista a aprovação da candidata no novo teste, determinou ao SEBRASP, organizador do concurso, que a convoque imediatamente para participar das demais etapas do concurso, bem como do curso de formação. Para o relator no TRF1, desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão, a candidata garantiu o direito de refazer a avaliação porque houve uma afronta ao princípio da isonomia entre os concorrentes, já que eles realizaram o exame de corrida em ambientes com pisos diferentes. A
repórter Ana Paula também acompanhou a realização da primeira fase do concurso para juiz federal no final do mês de julho e conta agora pra gente como foi. Ela conversou também com o presidente da comissão organizadora do concurso, o desembargador federal Marcos Augusto de Souza, para dar mais detalhes. Bacharéis em Direito de vários pontos do país desembarcaram na capital federal para dar os primeiros passos na seleção para juiz federal substituto, promovida pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Além de Brasília, as provas foram aplicadas nas capitais dos 12 estados que compõem a primeira região da Justiça Federal. Nessa primeira fase da seleção, os candidatos participaram de uma prova objetiva com 100 questões de múltipla escolha e caráter eliminatório e classificatório. Embora a previsão do edital seja de apenas uma vaga mais cadastro de reserva, a administração do TRF1 pretende convocar pelo menos até 100 aprovados e promover uma recomposição nos quadros de juízes federais. As provas foram aplicadas no dia 23 de julho para mais de 4.500 candidatos. O concurso ainda terá outras 4 fases, entre elas a prova prática de sentenças, a investigação social e a avaliação de títulos. Atualmente, a primeira instância conta com cerca de 351 juízes federais titulares e substitutos, distribuídos nas varas das seções e subseções judiciárias e turmas recursais. Os novos magistrados vão reforçar a equipe e impulsionar os julgamentos das demandas judiciais do primeiro grau, que em 2022 julgou mais de 1.200.000 processos. O esforço do tribunal é junto ao Conselho da Justiça Federal de tentar autorização para o máximo que for possível. Nós temos aí algo em torno de 100 vagas. E isso indica uma carência muito grande para a primeira região, especialmente no norte do país, em que nós temos várias seções judiciárias que são muito distantes. Encerramos agora mais uma edição do programa Painel de Notícias. Foi ótimo ter você comigo e fica o convite para você acompanhar as novidades do TRF1 nas redes sociais. E semana que vem, eu, Adriana Dutra, estou de volta, junto com William Nascimento e Ana Paula Souza nas reportagens, Guilherme Farias na edição de áudio e coordenação geral de Ivani Moraes. Tenham todos uma excelente semana.